De hoje vamos entender os motivos que levaram o Nubank a se tornar o maior banco digital da América Latina. Que beleza. E fazer tanto sucesso entre os clientes. Hoje, eles são a quinta maior instituição financeira da América Latina. Caraca. Em número de clientes ativos. 80 milhões de pessoas, Tá louco, 80 milhões? Nossa Como, né? senhora. O Brasil tem 200 É milhões de pessoas. muito Caraca. cliente, É que tem gente em todo canto já. Mas empreender no Brasil não é para amadores, ainda mais no Brasil, onde mulheres ocupam cerca de 38% dos cargos de liderança do Brasil, tá? 45,9% dos empreendedores são mulheres. Sabe disso? Metade, mais ou menos. Metade, não sabia não. Não é? Caramba. Além disso, só 25% das empresas sobrevivem por mais de 10 anos no Brasil. Caraca! Loucura, né? As empresas devem ser feitas para durar, como diria o nosso amigo gringo. E para você ter ideia, Kaique, no mundo inteiro, as pesquisas mostram que a maioria das empresas vai à falência nos primeiros 5 anos. E esse dado ele é verdadeiro já há 20 anos. A gente transcendeu, então. A gente já tá aqui há 7 já, então... Estamos chegando aos 10, né? Falando parte do grupo seleto. E apesar disso, em 10 anos de existência, o Nubank é considerada a 7ª marca mais valiosa do Brasil, no ranking da Interbrand. Registrou um lucro líquido de 142 milhões de dólares. Aliás, daqui tava todo mundo... Foi uma como pode dizer? Tinha Quando sai resultado do Nubank, para tudo, né? Para tudo. Pô, e aí, tudo. será que vai ser lucro? Será que não vai? Vamos ver esse negócio. Até blog fora do meio do mercado. Blog de fofoca. Abre o PPT aí. Loucura isso. Então, olha isso. Vamos falar sobre esse resultado também. Ultrapassou a marca de 80 milhões de clientes. E no Brasil, putz, isso daqui é loucura. 46% da população adulta é cliente no Nubank. Então, o que eu queria perguntar é assim, ó, se a gente fosse comparar o Nubank com outras instituições financeiras, cara, não no micro. Por exemplo, é porque a gente fez o cartão, sei lá, sem anuidade e tal. Não no micro, mas no macro. O que fez uma instituição financeira crescer tão rápido? Né, tão acima de muitas outras, cara, ter sido tão diferente no ambiente que já era tão dominado por outros, em termos de macro princípios, assim, o que fez o Nubank conseguir ir na frente de todo mundo, ou da maioria dos players aí? Cara, a gente podia ficar aqui 2 horas respondendo só essa pergunta. Só essa. Dá assim 3 horas de conversa. Mas eu vou começar e eu vou pedir para a Lívia complementar, porque até para quem está assistindo aí não sabe, antes de fundar o Nubank, eu trabalhei num grande banco. Né? Por 5 anos. E eu pedi demissão, falando assim, chega, não quero mais fazer isso daqui. O que você fazia no grande banco? Eu tocava, minha última posição lá foi tocando o maior negócio que eles tinham de cartão de crédito, né? Mas antes disso, tinha trabalhado com outras operações, parceria com varejista, tinha tocado negócio de cartão de crédito, de empréstimo pessoal, tinha empréstimo consignado, antes eu tinha passado pela seguradora, enfim... e a Lívia também, antes de vir para o Nubank, também trabalhava por 5 anos no mesmo banco, né? Então, assim, a gente tem uma trajetória, tem alguns paralelos aí, né? Mas eu acho que, primeiro, eu acho que se eu tivesse que responder, qual é uma coisa? É a cultura, né? Assim, é que a gente começou o Nubank com alguns princípios ali da nossa cultura que são muito diferentes, né, do que o mercado tinha. Então, a gente começou com uma visão assim, muito inconformada de como as coisas eram, com muita fome, né? Então, assim, quando a gente fala da nossa cultura, desde o nosso propósito, né, que é lutar contra a complexidade para dar o controle para as pessoas, e os nossos 5 valores, né, eles todos são muito... Quais são os 5 valores, Cris? Então, o primeiro a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. O segundo a gente tem fome e a gente desafia o status quo. O terceiro a gente pensa que nem dono, não como inquilino. O quarto a gente constrói times diversos e fortes, né? E o quinto a gente quer buscar a eficiência inteligente, né? Então, assim, esses 5 pilares, que são a razão de tudo que a gente faz e orientam todas as decisões que a gente toma, levaram a gente na direção de encontrar propostas de valor que endereçavam uma dor do cliente muito grande, né? E aí eu vou juntar com um negócio aqui que você falou também. Gente, não é que eu fiz o meu dever de casa, é que eu realmente consumo o conteúdo de vocês, entendeu? E eu comentei Temos isso... um público qualificado, né, Temos um público Público extremamente qualificado. Colocar no Media Kit. Extremamente qualificado. Eu estava falando com o Jag ontem sobre aquele filme Air, né? Sim. Que eu ainda não assisti, tá na minha lista, mas eu vi o teu comentário do Air. Eu vou te passar um link específico. E você falou... Se você não assinou ainda... Gente, e você falou um negócio ali que eu acredito muito. Você falou assim, cara, quem quer mais é que ganha. Quem quer muito é que ganha. E a gente queria muito.
Entendeu? A gente queria muito mostrar para as pessoas que dava para fazer diferente, entendeu? Que não precisava ser aquela merda, que a gente não precisava aturar aquele serviço horroroso, aqueles produtos ruins, entendeu? Pagar aquele monte de tarifa, sabe? Assim, pagar taxas altíssimas. Burocracia, assim, gigante. aquela burocracia toda, assim, aquilo revoltava a gente num nível, sabe? E a gente queria muito. Então, acho que um pedaço assim, a macro resposta é a cultura, mas eu acho que a outra coisa é a gente queria muito. Li, você quer comentar do que você via de fora? Porque você viu a gente nascendo de fora, né? E do lado de lá, e depois você veio. Sim, eu acho que complementando o que você disse, acho que estando mais de 15 anos aí olhando a indústria, acho que tem duas escolhas estruturais que vocês fizeram lá no início do Nubank, que criaram uma plataforma diferenciada. A primeira delas foram as escolhas tecnológicas, que eu acho que é um ativo meio por baixo do radar que o Nubank tem, que quando você compara com sistemas legados dos bancos tradicionais, assim, dá uma flexibilidade de criação de produto, uma capacidade de desenvolvimento a baixo custo desproporcionalmente melhor, que nos permite concretizar, né, os sonhos de produto de uma forma tangível. E a marca. Eu acho que foi um trabalho de amor na marca em uma indústria em que o brasileiro médio odeia e tem sentimentos negativos atrelados. A gente hoje tem uma marca que é amada, né? E que os clientes apoiam, os clientes torcem. Vocês estavam falando aí que os resultados saem no blog de fofoca, né? Porque a gente é assunto de paixão. Não é um assunto de lado mais dark, assim, de coisas de sentimentos ruins. E eu acho que com isso, com esses dois ativos que foram plantados lá no início, a gente consegue fazer coisas de maneira desproporcionalmente melhor hoje. Eu lembro quando lançou, quando eu descobri que o Nubank existia, era um negócio meio de exclusividade. Tipo, um amigo meu tinha que me indicar para eu entrar numa lista para eu poder ter um cartão. Olha só. Não era uma coisa simples cara, de entrar num site. Vocês falaram de alguns temas, eu queria aprofundar em alguns deles, ok? Bora. Primeiro, cultura. Tá? Vamos primeiro falar de cultura, depois eu quero falar de branding e depois eu quero falar de atribuição de funções. Por exemplo, você é uma country manager. Perfeito. Então, qual que é a diferença de um country manager ou de um executivo, de um sócio, de um dono de negócio? Eu queria depois entrar nisso, tá? Entrando primeiro em cultura. Você falou, Cris, que vocês têm algumas coisas, né? Vocês têm 5 valores e um deles tem a ver com desafiar o status quo, não é? E você falou sobre o Air, e eu falei que quem quer mais vence. Sim. E numa passagem do filme, eles falam o seguinte: você vai ser lembrado pelas regras que você quebrou, tá? E as coisas que você fez diferente, de fato. Sim. E a gente às vezes quer que a nossa empresa tenha uma cultura de fazer diferente, onde a gente não é diferente. E a cultura, ela tem que ser verdadeira acima de tudo. Então você chegou aqui, você já falou o seguinte: eu vou gravar sem fone, tá bom? Falei, caraca, já quebrou uma regra. Não é que eu gosto, eu queria que você tivesse de fone. Só que, cara, você é assim, entendeu? Eu sou. Você é assim. Então, isso daqui acontece em outras áreas da vida também. Sim. Não é? E já que acontece em outras áreas da vida, você vai fazer coisas diferentes. Quando você vai fazer coisas diferentes, você toma decisões diferentes. E se você toma decisões diferentes, você vai para um lugar onde poucos chegaram. Isso daqui se chama decisão impopular. Você não está tomando decisões populares. Não é? Quando você toma decisões impopulares, vocês estão naturalmente trazendo para vocês o quê? Muitas vezes, pessoas que não concordam com o que está sendo feito, muitas críticas são geradas, essas críticas com o tempo viram mentiras e aí a gente precisa responder com trabalho e silêncio. E quando a gente fala sobre cultura, é isso, são decisões únicas que nos tornam únicos. E você elencou esses 5 valores. E o que eu quero te perguntar sobre cultura? Essa cultura, quando ela é estabelecida numa companhia, ela, na sua concepção, ela vem simplesmente da cabeça dos founders. Olha, a cultura é essa. A cultura ela vai sendo lapidada. A cultura é um achismo. A cultura ela é algo que vai trazer mais resultado para a companhia. Então, da onde vem a estruturação da cultura de uma companhia? Ela é pensada ou ela simplesmente acontece? E depois disso, como cultivar a cultura para que todos na organização sejam engolidos pela cultura e não façam com que a cultura vá se perdendo ao longo do tempo? Eu vou deixar ali comentar essa segunda parte de como que a gente mantém, como que a gente vive isso hoje, né? Mas falando lá do começo, eu acho que tem casos e casos, né? Acho que empresas têm histórias de origem diferentes. No nosso caso, a gente não queria ser uma daquelas empresas que 2 anos depois você tem um produto, você tem 100 e tantos funcionários, você fala assim, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio de cultura, é importante esse negócio de cultura, né? Vamos definir então aqui a nossa cultura. Bicho, a cultura já está lá, entendeu? Então, a gente sabendo disso, no primeiro dia 6 de maio de 2013, primeira reunião que eu, o Ed e o Davi, nós os 3 fundadores que a gente sentou para fazer, no primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto, o assunto era cultura.
qual era a cultura que a gente queria formar. Então, assim, a gente foi muito intencional, sabendo que, quer a gente queira ou não, a cultura ela se forma. Ela se forma nos primeiros 3 a 6 meses, pelos primeiros 10 a 15 funcionários que você contrata. Então, se você, como fundador, né, não é intencional sobre isso, se você não traz isso de uma maneira explícita, se você não coloca na mesa o que você quer que seja, né, e você não traz ali mecanismos para reforçar esses pontos da cultura, ela não vai se solidificar da maneira como você gostaria que ela fosse. Ela vai para um outro lugar e aí você vai acordar e ela vai estar lá, né? Então, a gente foi muito intencional em relação a esses 5 valores que eu te passei, o nosso propósito. Mas aconteceu uma coisa ao longo do tempo, que é o seguinte: começou a dar uma dor de barriga no time, porque a gente começou lá na casinha, daqui a pouco a gente foi para o nosso primeiro prédio, depois a gente foi para outro prédio, depois a gente estava em 5 prédios, aí tinha 10 funcionários, daqui a pouco tinha 50, daqui a pouco tinha 100, daqui a pouco tinha 1000. E aí começou um tal de, mas a gente como a gente vai perder a nossa cultura, a gente está perdendo a nossa cultura. E aí a gente sofreu um pouco com isso e a gente teve que amadurecer um entendimento do seguinte: tem uma definição meio livro-texto de cultura que é como que as pessoas agem, se comunicam, tomam decisões, né, no dia a dia. Isso é cultura. Legal. Isso vai mudar e mudou. Sim. Porque é óbvio, né, que a gente não age, nem se comunica, nem toma decisão. Hoje, com 8 mil funcionários espalhados em 20 países. 80 milhões de clientes. 80 milhões de clientes, da mesma maneira que a gente tomava quando éramos em 10 na casinha, né? Que estava todo mundo na mesma sala, né? Então, é óbvio que isso vai mudar. Mas o que não pode mudar? Não pode mudar aquilo que eu falei, que são os 5 valores do nosso propósito. Em algum momento, a gente teve que aceitar, entendeu? Encontrar paz no fato de que a maneira como a gente comunica, toma decisão, vai evoluir, mas contanto que isso evolua numa direção que se mantenha alinhado com esses valores que estavam lá no começo, é isso que a gente precisa, é isso que é se manter alinhado e verdadeiro ao que a gente acredita é a nossa cultura. Li, quer comentar um pouco do dia a dia? Sim, como que... eu acho que a forma como a gente tangibiliza essa questão dos valores, né, no dia a dia, obviamente, Cris e Davi ainda estão super próximos da operação e são ali, né, a representação mais tangível disso. Mas a forma como a gente toma as decisões e a forma como a gente comunica o racional das tomadas de decisões também é muito claro, né? E a gente remete a esses valores. Então, por exemplo, essa semana mesmo, a gente tinha que tomar uma decisão lá, né, Cris? Sobre migrar clientes de um produto para outro, oferecer um produto para outro. Produto que, se eu talvez migrasse esse cliente no curtíssimo prazo, eu perco a receita, mas o produto é melhor para o cliente, né? E aí os times estavam, o que a gente faz, não sei o quê. E a gente foi muito categórico, não tem assim. discussão. Falei, cara, nós não estamos aqui no negócio de ferrar com a vida dos clientes, tá certo? A gente vai fazer o que é certo, porque a gente acredita que no longo prazo, quem faz a coisa certa consegue reter os clientes e consegue ter a confiança dos clientes. E o nosso negócio é um negócio de confiança, né? Muito interessante então, isso. nessas decisões difíceis, é que esses valores têm que vir à tona de maneira explícita e categórica, sabe? E eu acho que é dessa forma que a gente reforça isso. Muito bom. Mas falando sério, a gente sabe que é um gap nosso. É verdade. Está na nossa lista. Eu te falei isso a última vez que eu vi. É que, assim, gente, decisões impopulares, cara, a gente toma todos os dias. E principalmente de priorização. Tudo que a gente não tem hoje é uma escolha que a gente escolheu fazer outras coisas que a gente tem antes daquelas, entendeu? É verdade. Mas está na nossa lista, chegaremos lá. Não, você tem razão. Você estava falando de cultura, né? Mas, Cris, assim, 8 mil pessoas. A gente está em 200 pessoas aqui no Grupo Primo, né? 8 mil. Imagina 8 mil. Imagina. Então, 8 mil. Qual que é o ponto? 40 vezes. A gente foi para 300 pessoas, né? E a gente teve um problema muito grande de cultura. E a gente reestruturou nosso negócio. E aí a gente resolveu cultura. A gente teve vários benefícios disso, né, de eficiência. Só que, cara, 200 pessoas, 300 pessoas, né? 8 mil é complexo. Queria que você explicasse um pouquinho da estrutura de gestão de vocês. E aí aqui que a gente pudesse entrar, talvez, até para os empreendedores que estão ouvindo a gente, para que eles pudessem entender a diferença de um country manager, um executivo que às vezes faz a gestão dos recursos, um sócio que talvez esteja próximo da operação. Como que vocês dividem essas funções hoje no grupo? Cara, eu acho que eu vou deixar ali comentar, porque ela tem uma visão muito boa dessa questão justamente da gestão, das equipes e tal. Ela está mais próxima que eu, né? Mas acho que uma coisa que vale dizer para quem está ouvindo é assim, não tem milagre. Quanto mais você cresce o tamanho da sua equipe, a maneira de crescer isso minimamente organizado, né? Com um mínimo
controle do que está sendo feito é através de camadas de liderança e de gestão. Não Perfeito. tem milagre. Isso é Né? verdade, Do tipo, milagre. você precisa ir agregando as pessoas embaixo, né? Vamos dizer, sob a liderança de gestores, né? E aí você agrega esses gestores sob a liderança de outros gestores e assim sucessivamente, de acordo com o tamanho de organização que você tem. Quanto maior a organização, mais camadas você acaba intrinsecamente tendo Sim. que ter. Porque você não pode ter um gestor gerindo 100 pessoas. Não é Entendeu? possível. É humanamente impossível, né? 100 pessoas, você falou, né? Não, é impossível. Sim. Tem muitas pesquisas que mostram que isso a gente chama de span de controle, né? Do tipo assim, como se chama? Amplitude de controle. Sim, o número de reportes, né? Que é o número de reportes que um gestor tem. O número ideal, na média, são 5 a 7 pessoas. Então, com esse número, né, nessa faixa, quando você tem o tamanho de uma empresa, você já calcula mais ou menos o número de gestores que você tem que ter. E são muitos, né? Não tem muito jeito. Você sabe onde faz sentido com essa pesquisa que você falou? Você sabe que eu tenho uma história muito boa de quando eu entrei no Nubank, não sei se eu te contei, sobre essa questão de delegação, assim, das responsabilidades, né? Que você comentou aí, você precisa encontrar as pessoas, dividir o fardo e tal, né? Logo que eu entrei, como a Cris comentou, eu tive uma experiência extensa numa instituição mais convencional, antiga. tradicional. Um grande banco tradicional, do grande Brasil. banco, exato. Um grande banco brasileiro. E aí, logo que eu cheguei, a gente estava discutindo lá, estava tocando alguns negócios novos quando eu entrei no Nubank. Surgiu uma ideia super bacana, nem lembro qual era a ideia. Eu lembro de falar com o Jag, que na época eu trabalhava com ele, que é o CPO. Eu falei, Jag, cara, tive essa ideia. Ele, pô, que ideia legal, vamos embora pra frente. Eu falei, mas como é que a gente faz agora, tá certo? Eu falei assim, tem algum lugar que eu preciso levar para aprovar, um comitê? Como é que funciona? Aí ele parou e falou para mim assim, falou, Lívia, você não está entendendo. A gente te contratou para você decidir. Não peça permissão, peça ajuda se você precisar. Se não precisar, toca a vida. E aquilo para mim foi muito marcante, sabe? Porque eu falei, cara, agora eu entendi o tamanho da diferença de cultura que eu estou lidando. Em que realmente está procurando pessoas que possam liderar as equipes, que possam construir e podem tomar as decisões, né? E me livrar tempo também, né? Exato. E com isso você consegue ter muito mais também inovação, muito mais criatividade. Você deixa de centralizar, né? A geração de ideias, né? Caramba. E aquilo para mim foi muito poderoso, assim, como anedota de como o Nubank funciona e como conseguiu escalar, né? Sem perder a essência também de autonomia, de inovação, que é a marca registrada ali do que foi construído, né? Não, e é engraçado que até hoje as pessoas se surpreendem um pouco com isso, né? Então, Sim. assim, semana passada que você estava fora, né? Eu estava lá no escritório, encontrei lá o Juca e a Sim, Bruna, né? sim. Aí a gente estava falando de um assunto e tal, e aí eles também... Aí eu fui falar daquele outro assunto também, de acelerar lá aquele reinvestimento. Aí eles assim, não, Cris, mas o que é que vocês querem que a gente faça? Aí eu olhei e falei assim, não... Vocês estão aqui para vocês dizerem o que é para fazer. Né? Steve Jobs falava isso. Falava assim, você tem que contratar pessoas que elas vão te falar o que tem que ser feito. Não é para fazer o que você vai falar. Né? Então, eu acho que essa é uma diferença de mentalidade muito grande que a gente tem. Muito interessante. Caraca. Agora, fico pensando assim... o nome do Google era horrível quando ele criou, né? Lembra disso? Sim. Cara, Google. Você ia apostar que o Google ia ser o Google? Não. Ou que o branding do Google ia ser tão incrível assim? Tipo assim, Google selo de qualidade, né? Cara, basicamente. não faz sentido nenhum, sabe? Pensar isso. E aí você vê que vários nomes ridículos, eles viram coisas que depois, nossa, parece tão óbvio. E não era, ninguém nem sabia pronunciar os nomes. Depois você vai acostumando, Sim. né? E aí já era. Exato. E aí, às vezes, fico me questionando sobre o desenvolvimento do branding de uma empresa, sabe? Será que é tão pensado assim? Ou depois de o produto ser tão bom ou ser tão reconhecido, de repente as pessoas passam a falar, nossa, olha, tipo, que sacada de branding. O porquê, né? Tipo assim, primeiro o cara dá uma ideia lá, dá um nome, aí depois que é um sucesso, a galera começa a descobrir o porquê das coisas. É tipo quando você olha uma obra de arte. Não, Da Vinci estava pensando em sei lá quem, quando ele estava pintando. Tipo, será mesmo? Será mesmo que Aí eu tá fico vendo pensando? aquelas Ele só pintou. pessoas, tipo, sabe aquelas pessoas que enriqueceram, sei lá, enriqueceram o ramo de logística. Aí, como ela enriqueceu no ramo de logística, as pessoas acham que ela é um exemplo para falar sobre como enriquecer em qualquer área da vida. Sim. Mas, cara, peraí, não é bem assim. Então, depois você explica, né, retroativamente. E aí, o que eu quero saber? Eu sei que vocês priorizam e valorizam muito o branding de vocês e é claramente muito bem reconhecido, né? Vocês saíram aqui com a 7ª marca mais valiosa do Brasil. E eu sei que tem a ver também com vocês terem dado certo, o produto ser bom, as pessoas gostarem e tudo mais. Mas sobre a ótica de branding, primeiro eu queria entender o seguinte, como que vocês veem o branding? E depois,
como que vocês trabalham o branding dentro do Nubank. Né? Ou é simplesmente a lógica de adquirir cliente e tratar bem e etc. Assim, como que vocês trabalham essa lógica? Vou contar um pouquinho do começo, depois eu vou deixar ali, porque hoje tá ela que tá tocando esse filho aí. Não, a Lívia tá mandando benzão demais. Muito bem. Muito bem. Country Manager. Isso aí. Isso aí. Então, acho que essa é outra coisa que a gente também foi muito intencional, né? Eu contei um pouco sobre a questão da cultura, né? Que no primeiro dia a gente está falando da cultura. Marca, branding, é outra coisa que é muito engraçado, mas é uma sorte imensa que eu tive, que eu não tive que vender para os meus sócios, para o Davi, para o Ed, a importância da gente ter uma marca. Graças a Deus, eles sabiam, né? Eles sabiam da importância da gente criar essa conexão emocional com o cliente, né? E, mais do que isso, eles sabiam que a gente ia entrar desafiando uma indústria super poderosa, super concentrada. Então, assim, a gente tinha uma visão que falou assim, cara, a nossa única saída, e daí veio a história da cultura também, de que a gente queria que os clientes nos amassem, né? A gente falava assim, cara, a nossa única saída é se o cliente gostar muito da gente. Porque aí o cliente vai defender a gente. Assim, essa noção a gente tinha lá no começo, né? Criar defensores da marca. Criar fãs. Então, assim, a gente sabia que a gente tinha que criar uma marca muito forte, que as pessoas amassem, né? A gente tinha essa visão, isso era uma coisa muito explícita na nossa ambição, né? E aí veio o outro problema. Falei assim, legal, tá bom, então o que você vai fazer? Você vai investir muito em marketing, botar um dinheirão? A gente não tinha dinheiro, colega. Não tinha nem se a gente quisesse botar um dinheirão. E pensa de novo, meus concorrentes têm orçamentos de marketing da ordem de bilhões de reais todo ano. Todo ano. Cada um deles, né? Então, patrocinadores oficiais da seleção brasileira. E os caras... Nem se eu quisesse, eu não ia ter como gastar mais do que eles, entendeu? Eu tinha que ser muito mais inteligente do que eles. Então, assim, todas as escolhas que a gente fez, do nome da empresa, que é um nome super unconventional, né? Do tipo, super não convencional. Onde que vem Nu É de pelado, gente. Pelado. Ah, mentira. Você não sabia? Nu é de pelado? Pelado. Mentira, eu não sabia disso. Nuzinho pelado, nu com a mão no bolso. Nubank vem de Nu? Pelado. Bank? De Sério. pelado. Caraca. Banco pelado. Você sabia Pelado. disso? Cara, Deixa Sabia sabe de eu- nada. Sempre pra mim, Sempre novidade teve só. aquela piada lá, mas Eu tipo falei assim, isso não pro sei- Bruno, aqui no Sócios. Mas peraí, mas eu quero saber também, Contei tipo pro assim, Bruno. não vem só um nome na cabeça. Quais eram as opções? Era Então, Nu, eu já conto essa história, mas assim, a gente escolheu nude pelado, tá? Despido de toda a complexidade, transparente, essa coisa realmente assim, muito, né, desapegada dessa complexidade. A gente escolheu o roxo, que é uma maluquice. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente foi criar o primeiro cartão, que a gente chegou, né, pra Mastercard na época, né, a gente falou assim, mas roxo? Mas não tem nenhum cartão no mundo roxo. Vocês têm certeza? A gente falava, então, é por isso. A gente quer justamente criar um negócio aqui que as pessoas vão olhar e falar assim, cara, como eles tiveram essa coragem, sabe? Assim, eles tiveram um negócio muito diferente, sabe? Eu acho que vocês que abriram o mercado para os cartões coloridos. Total. Porque depois ninguém tinha coragem. depois do Nubank, aí veio o cartão verde, aí veio o cartão Sim, rosa, aí veio o rosa, cartão... Aí as pessoas tiveram um pouquinho mais de coragem para experimentar. Mas tudo isso para dizer que assim, foi uma combinação de escolhas não convencionais, né? Muito diferentes, e muita consistência. Porque assim, a gente não tinha dinheiro para mega investir. Então, o que a gente fez? A gente decidiu que a gente não podia desperdiçar nada. Assim, nenhum ponto de contato daquele cliente com a marca era no app, era e-mail que a gente mandava, notificação, o próprio cartão, o welcome kit que ia com o cartão. Tudo tinha que mandar uma mensagem muito forte da marca. E assim a gente foi construindo a marca. Como que chegamos no Nu? Só para contar a história, eu vou pedir para ele contar um pouquinho de como que a gente está pensando nisso hoje. Mas quando eu conheci o Davi, ele já tinha um nome na cabeça dele. Que era, aliás, eu te chamei para ir no evento lá semana passada, você estava viajando, não deu para você ir, né? Eu tô ligada, eu sei. Mas a gente contou essa Mas história. eu queria muito ir, tá? Ai, Só não. pra você No saber. próximo você vai. Vai ser um prazer te receber lá. O Bruno foi. O Bruno estava lá com a gente. Não. O Davi contou essa história. Assim, ele já tinha um nome na cabeça, que era o nome de uma deusa grega, deusa do amanhecer, porque ia ser o amanhecer na indústria, não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza. Até porque tem um pedaço que, assim, Mas qual que você é o comentou do Qual Google. que era o nome desse? Chama Els. Els. EOS. Els. Els Bank. Tá difícil falar Els Bank, né? Não, mas era Elson. Era só Els. Era só Els. Só que aí, a gente foi ver e no NPI já estava registrado Els na categoria de Graças a serviços Deus. financeiros. Graças a Deus. Aí a gente fez todo um brainstorm, não sei o quê, ele não queria mudar muito, queria um nome curto, não sei o quê, um domínio pequeno, né? Aí a gente iterou, chegamos em EO2.
A gente trocou o S pelo 2, e aí era o oxigênio, o eletrônico oxigênio, que oxigenasse a indústria e tal, não sei o quê. Ainda bem também que não deu certo, né? Um investidor virou pra gente e falou assim, não, tá uma bosta esse nome, nerd do cacete, a gente já se viu. Ninguém vai entender nada. Botar um número na marca, não é pra fazer isso, Graças ainda a bem, Deus. graças a Deus, né? Amém. E aí a gente iterou e chegamos em Nubank, que foi muito maravilhoso, né? Que realmente tem um punch, assim, um outro apelo do consumidor, né? Antes da Lívia falar, cara, uma coisa que eu refleti não, eu vi em algum lugar um corte, eu fiquei pensando nisso. Cara, qual é a melhor coisa da sua vida que nunca aconteceu? Ai, tem Manja. várias, É mais ou menos muitas isso. que nunca aconteceram. Eles queriam muito esse nome, era o nome Sim. da deusa que tava na cabeça, que era perfeito e tal, e não podia. Que bom, né, cara? É tipo quando eu queria muito trabalhar num grande banco, lembra? Sim. Aí me humilharam, me contrataram, era o que eu queria, meu sonho. Não deu. Que bom, cara. A melhor coisa do mundo que nunca aconteceu. A gente tá cheio de coisas assim, Sim. inexplicáveis, ou às vezes tem algum sentido por trás, né? Mas cara? nessa linha, só um pequeno parênteses, já que você tocou nesse assunto, esses dias me perguntaram lá na minha caixinha no Insta, né? Como é que você se sente em relação às pessoas que te maltrataram, não sei o quê, eu na vi. época? Você viu? E eu falei assim, gente, eu sinto muita gratidão. Porque imagina se elas tivessem sido um pouquinho menos filhos da puta. Entendeu? Eu estaria lá ainda. Eu estaria lá aguentando, secando gelo, entendeu? Né? Secando gelo. Eu estaria lá. Eu não teria chegado no meu limite de falar assim, cara, chega, eu tô indo embora, entendeu? Então, ainda bem, pelo amor de Deus, ainda bem que elas não foram boas comigo, entendeu? Cara, é verdade. Enfim. É verdade. Prossigamos. Falamos Lívia, sobre- como está a falamos nossa sobre brand. marca hoje? Eu acho que a gente está numa fase. A marca do Nubank, desde a criação, né, já evoluiu muito. E a gente também está passando essa fase de maturidade que a instituição toda está passando. A gente tem traduzido isso para a marca. Tá né? crescendo, né, filhinha? Está crescendo, amadurecendo. exatamente. Os nossos clientes também cresceram, né? Amadureceram, né? Se o cliente lá do Nubank no início era a pessoa jovem de 20 anos que, né, só queria, né, provar o novo, experimentar o que é esse cartão. Hoje a gente ainda tem os jovens, ainda bem, né? Continuamos com uma base muito mais jovem do que a média da indústria, mas a gente também tem as pessoas, os clientes que cresceram com a gente, que amadureceram, que estão com filho, Sim. que estão em uma outra fase de vida, né? Então, a gente também traduzir isso para a representação da nossa marca, para abraçar isso, é um trabalho que a gente vem fazendo consistentemente, mas sem perder a essência. E aí, eu acho que você falou um pouco de marca e de produto, né? Para mim, essas coisas são indissociáveis. Então, voltando para a questão de tomada de decisão, a gente falou, poxa, a gente decide, né, pelo bem do cliente sempre, né? Seguindo os princípios da crise. Não adianta você tomar as decisões que são contrárias ao interesse do cliente e investir bilhões em marketing, tá certo? Para falar o contrário. É uma inconsistência, o cliente percebe isso no tempo, né? E a gente enxerga tudo, né? A marca, no fundo, é a nossa tangibilização da promessa. Então, todas as decisões de negócio que a gente toma são decisões de marca, né? E a gente não enxerga a marca como um ente separado do que a gente trata dentro do nosso dia a dia. Né? É uma coisa só, né, Li? No fim, assim, a cultura é a marca, é o produto, é tudo. É uma tudo. coisa só, entendeu? Exatamente. Porque se não é, o cliente percebe. Aí fica uma campanha de marketing Sim. linda que não entrega a realidade. Que é né? o que acontece, Sim. né? Só, Cara, tem umas propagandas Vocês aí, estão né, cara? falando, Sim. vocês estão falando. Só puxar uma sardinha, minha mãe, ela tem 60 anos e é o banco principal dela no bem, porque ela fala Sim. que é muito fácil de mexer. Sim, Mas você sabe que eu nós já ouvi temos. isso de Ela tinha uns outros bancos tradicionais, ela falava que era horrível o aplicativo, ela não conseguia, achar as coisas. Sim. E ela fala que é muito intuitivo, Perfeito. você achar, você conseguir conversar. É porque é muito precisar. louco esse negócio do produto, né? Porque esse é um negócio que vai democratizar, né? O acesso bancário, as pessoas, um negócio diferente, né? E você tem aplicativo que é fácil, roda em qualquer celular, fluidamente. A galera consegue abrir conta na hora, muito rápido. O pessoal consegue pedir um cartão de crédito super rápido. Lucas, então, eu abri uma conta, eu já tinha uma conta no meio, eu abri uma conta PJ com 4 cliques. Juro por Então, Deus, foi cara, 4 Não, cliques. mas olha só. Foi Ó, 4 cliques, PJ, gente. Ó, PJ mora no filho meu da coração, Lívia. hein? Meu primeiro Quatro- filho no gente, Nubank. de verdade, Lívia, foi 4 conta cliques. Não, mas foi para de ficar tic-tac, puxando o tic-tac. saco. isso cara. faz parte do branding. Para de ficar os puxando o cara é saco. bom. Não, mas o ponto é assim, ó. Faz parte. Mas o ponto é assim, ó. Eu vou Eles passar são o boleto bons. depois. Eu só vou fazer um contraponto Tá aqui, bom. né? Cara, são muito bons, mas, cara, a tecnologia ela tá sendo comoditizada. Com certeza. Assim, ó, como que é possível num mundo comoditizado tecnologicamente vocês terem essa percepção? Porque tem pontos que vocês são em primeiro lugar, obviamente. E tem pontos que não. Sim. Só que o que eu percebo é que a percepção das pessoas
é que vocês são primeiro em tudo. Sim, Sabe assim? sim. Tudo funciona sempre Sim. melhor, tudo é mais rápido. Virou um sinônimo já, Virou né? O um Nubank. sinônimo. Sabe, todo mundo hoje tem duas coisas que faz. Alguém vai fazer alguma prova, algum conceito e tal, manda Apple e Nubank. É sempre... App é Nubank. É Nubank. Em mercado Disparado. financeiro é sempre uma coisa. É Nubank e Robinhood. É sempre uma coisa. Não, e As duas coisas. você, eu acho que tem uma coisa também que é muito louca, que você vê que é marca, que você começa a dar nome pro seu cartão de crédito. Você nunca falava antes aí, pega o cartão e tal, aí você... É o cartão. Da Pega Visa, no da Nubank. Master, né? É. Da Visa, Hoje Master, você da fala, Infinity, pega o Black. Nubank, não, vou usar o Nubank. Nem sabe qual é às vezes, né? Entendeu? Foi nisso. Gostou do conteúdo? Se inscreva no Eco no Cortes, deixe seu like, compartilhe e comente. Vamos juntos construir uma comunidade econômica forte.